Olá, amigas e amigos, meu nome é Durval. Nós vamos falar sobre alguns assuntos aqui e reforçar um pouquinho mais. Vamos começar aqui pelo gramicismo. Muitas pessoas perguntam o que é gramicismo. É uma evolução do comunismo, se é que comunismo existe uma evolução. E eu estou dando aqui, por exemplo, Leon Trotsky, que é o pai do trotskismo, né? Ele foi morto até por Stalin, porque ele foi contra a linha pura do leninismo, marxismo, né? Ele tinha uma ideia da tomada do poder mais violenta, e isso é uma coisa comum no comunismo, tá? As pessoas se matam nas cabeças e sobra somente povão, fica um pouquinho na cabeça e o resto é povo. Então, Leon Trotsky, ele pregava um pouco mais a violência, e Antônio Gramsci, que foi a evolução, né? Ele é um italiano, ele estudou o movimento lá na Rússia e reescreveu a tomada do poder de uma forma diferente, que é através da contaminação dos poderes. No caso aqui da América do Sul, isso aqui é uma história mais ou menos seguindo a história do que aconteceu em países vizinhos, como na Venezuela, tá? Na América do Sul, normalmente começa pela contaminação do executivo, com a tomada do poder do executivo, que foi o que aconteceu lá na Venezuela. Depois começa a se comprar o judiciário, compram-se pessoas, ou seja, você corrompe as pessoas. O problema é que não se consegue corromper todas as pessoas, mas se corrompe pessoas importantes em cada função. Corrompe-se também o legislativo, ele passa a não funcionar, ou seja, você começa a ver leis que não protegem o povo, mas protegem um grupo de pessoas, então protegem os políticos. Você começa a ver juízes que não punem como deveriam punir, consegue punir um vendedor de galinha com 10 anos, mais um corrupto com 8 anos, e depois de 3 ou 6 meses o cara já está em casa e por aí vai. Presidentes, pessoal do executivo falando que não deve. Então Antônio Gramsci, ele prega isso tudo das piores formas tal possível. A principal dela é a desmoralização. Desmoralização em todos os níveis, em todos os sentidos, principalmente através da mentira. Mentira, por exemplo, no caso do vazamento da informação da Petrobras, a presidente da República, ela, ao invés de criticar o fato, que é o furto, ela foi publicamente e falou na TV: isso não é possível acontecer antes das eleições, isso vai prejudicar as minhas eleições. Quando a presidente da República fala isso, ela está destruindo gerações de crianças e jovens. Por exemplo, imagine lá no interior do Amazonas, interior do Pará, em cidades distantes, crianças e jovens ouvindo isso. A presidente, em vez de combater o desvio, ela descaradamente fala que isso vai prejudicar a reeleição dela. Isso é um crime. Ela está destruindo gerações, ela não está dando exemplo, e isso é um exemplo clássico do gramicismo. É desta forma que funciona. Por exemplo, a presidente da República, durante a campanha, fala que durante o poder dela, diversas pessoas foram presas porque roubaram, porque fizeram isso, porque fizeram aquilo, e fala que o opositor dela, várias pessoas cometeram isso, aquilo e não foram presas. Ou seja, para quem é técnico, para quem analisa as informações, começa a enxergar da seguinte forma: a presidente está sendo gramicista, porque as pessoas estão sendo presas no comando dela, não porque ela está mandando, mas porque é tanto vagabundo que estão sendo pegos. E se ela está na presidência e ela sabe que o opositor tem tanto problema, por que ela não mandou também prender? Porque ela não manda em nada. Quem prende é o judiciário, não é ela. Então tudo isso mostra o que são mentiras e jogo de palavras e de frases para
desviar a atenção e atordoar a população. Ou seja, a população ela é de bem, a maioria do povo é de bem. Ele imagina que uma presidente, que um senador, que um deputado está falando a verdade. E nesse caso eles estão mentindo com técnicas do gramicismo para nada mais do que atingir o poder. Por exemplo, é uma desmoralização muito grande quando, como eu falei para você, uma pessoa que vende galinhas, que rouba galinhas, passa 15 anos preso, e um petralha rouba milhões, desvia bilhões e não acontece nada, passa alguns meses preso, depois vai para casa curtir o dinheirinho que ele desviou. Por exemplo, só pelo Banco Central foi descoberto agora que foi enviado para o exterior legalmente quase 400 mil dólares, o que dá 840 milhões de reais. Só para vocês terem ideia, você cidadão, 840 milhões de reais dá o equivalente a 1.120.000 bolsas, desse Bolsa Família. Ou seja, um grupo pequeno de pessoas desviou o equivalente a mais de 1 milhão de brasileiros em programa Bolsa, que 1.120.000 bolsas dá mais ou menos o que todo o estado do Amazonas recebe de bolsa, todo o Rio Grande do Norte, todo o Goiás, 2 vezes o que o estado do Mato Grosso recebe, 2 vezes o que o estado do Espírito Santo recebe. Então, se não fosse essa desmoralização, pessoas que cometem esses desvios, que isso gera a morte do nosso povo, crianças morrem porque não tem escola, porque não tem saúde, porque não tem infraestrutura básica, porque o dinheiro que era para eles foi desviado. Se nós fôssemos um país sério, se não houvesse a desmoralização promovida pelo gramicismo, essas pessoas levariam no mínimo 30 anos de cadeia, quiçá uma coisa pior. Por exemplo, é gramicista uma presidente da República comparar ao candidato opositor, falar que fugiu de Minas Gerais, enquanto o opositor foi passear no Rio de Janeiro, como se passear no Rio de Janeiro fosse crime, e não falar que ela fugiu de Minas Gerais porque ela roubou banco e era terrorista, matou pessoas. Isso ela não fala. Outra coisa que vocês deveriam saber, o brasileiro deveria saber, que no mundo todo o Brasil é ridicularizado por causa dos 39 ministérios. Ela não colocou 40 para não ficar na cara, porque o 40º é ela, e o Ali Babá que comanda os 40 ladrões é o Lula. Isso vocês deveriam entender, que isso é um jogo de palavras para desmoralizar ainda mais o brasileiro, se sentir impotente em relação ao Estado, que nada pode ser dado jeito. Todo mundo imagina que nada pode ser dado. Pode ser dado jeito sim, porque no mundo todo isso não é normal. Quando a presidente fala sobre infraestrutura de ferrovias, hidrelétricas e BRT, ela está mentindo que as ferrovias não estão prontas. Aquela ferrovia que ela falou é um trechozinho pequeno que o vagão vai para frente, vai para trás e não liga nada a coisa alguma. Hidrelétricas, que não sei o que, nós vamos entregar, do verbo não consegue entregar nunca. Nada disso foi feito. 99%, mais de 99% da infraestrutura do país veio da época do regime militar, onde todas as rodovias, ferrovias, se você vai para qualquer lugar, você vai ver, essa rodovia foi construída pelo governo na época do regime militar. Nada foi produzido, nada foi construído, melhor dizendo. Quando ela se gaba do BRT no Rio de Janeiro e do metrô que ela não entregou, porque no Rio de Janeiro ainda não terminaram o metrô, o BRT é a melhor máquina de escrever do mundo quando já existe o computador. O BRT foi projetado para mais de 30 anos atrás pelo governo militar também, e é para pequenas e médias distâncias, não são para longas distâncias. Transporte apropriado para hoje veículo sobre trilho elevado. O BRT ele retira uma faixa de rodagem dos carros e a população aumentou muito. Então retira uma faixa de rodagem, mata pessoas porque é extremamente perigoso. Você não consegue ter o controle de taxa de mortalidade de peças, porque é um ônibus como outro qualquer, que passa numa pista esburacada como outra qualquer, e não dá vazão ao povo. E o povo fica imaginando, o governo está falando a verdade. Não é. Isso aqui é uma solução muito antiga, que eles tiraram já de um arquivo, com preguiça de fazer a coisa certa.
E isso tudo aqui, como eu falei, é mais ou menos a história da Venezuela. Aconteceu dessa mesma forma aqui, onde eles conseguiram implantar o comunismo lá, o socialismo, né, que é o nome mais bonitinho agora do comunismo, através do plebiscito esse criminoso. Ou seja, em 92 tentaram tomar o poder através do trotskismo e não conseguiram. Em 99 já estavam conseguindo através do granicismo, então se implantou, aí já era. Só que para um país do nosso tamanho, eles precisam de 16 a 20 anos para a implantação do granicismo. Se a Dilma entrar, nós vamos completar os 16 anos, aí é caixão, já era. Uma dificuldade muito grande é a formação étnica do nosso povo, que é muito diversificada. Então, para implantar socialismo ou comunismo em um país como o nosso, onde nós temos formações variadas do mundo todo, para o comunista é uma desvantagem muito grande, porque ele não consegue uniformidade, homogeneidade. Deixa eu falar aqui para vocês um pouquinho sobre as urnas. As urnas. O Brasil é o país mais democrático do mundo. Uma vez a cada 4 anos por poucas horas. Depois disso ninguém mais sabe quem é o político que está lá, quem é o deputado, quem é o senador, e deixa o cara roubar à vontade. Ora, a nossa urna ela foi rejeitada pelo parlamento alemão porque ela não é democrática, ela vai contra a democracia. Contra a democracia. Por quê? Democraticamente, um cidadão de bem, com qualquer conhecimento, deve poder conferir as urnas. Aqui só um especialista em TI, tecnologia de informação, que pode verificar o funcionamento de uma urna. Então, para o governo alemão, ela é antidemocrática, porque ela não imprime. Se ela imprimisse, o que aconteceria? A gente iria votar, no mesmo dia seria terminada a contagem dos votos, e depois de um mês, as contagens dos votos impressos, que seria depositado numa urna do lado, né, você iria conferir se o eletrônico bateu com os votos que foram depositados. E a nossa urna não tem como auditar, por mais que vocês apreendam a máquina depois, não tem como auditar, ou seja, a gente não vai saber nunca em quem a gente votou. E o TSE não permite auditar as máquinas, nem antes nem durante, e nem saber qual é o programa que está lá dentro. Então, nós não sabemos nada do que está acontecendo. Então, só para relembrar, conflito. Isso é uma informação que o povo da Venezuela não tinha. Tá? Por exemplo, se tiver um problema, um conflito, um problema nacional, tiver uma multidão lá longe de políticos, uma multidão do MST e uma multidão das Forças Armadas, uma tropa organizada das Forças Armadas, você vai correr para onde? Vai correr para o político? Vai correr para o MST? Ou vai correr para as Forças Armadas para garantir a sua segurança? A resposta é lógica, né? Então, MST, MTST, que diversas vezes aparece na internet, nos jornais, não sei se é verdade ou não, líderes destes movimentos ameaçando toda a população. Primeiro, como eu falei para todos vocês, nós somos 201 milhões de habitantes e os vagabundos não passam de 2.000 no total. Um líder, um pessoal de uma classe tal que assinou um movimento a favor do PT, não passa de uns 30 e 40, somando todo mundo, não vai passar de 2.000. E nós somos 201 milhões de habitantes. Então, nós somos 100 mil contra cada um desses 2.000. Então, nós somos muito maiores. Então, esse MST, MTST, vocês têm que imaginar o seguinte. Por exemplo, o líder, que é aquele que fala na TV e no jornal, nós vamos destruir o povo brasileiro, a população brasileira, nós não vamos deixar o próximo presidente governar se não for do PT. Isso é terrorismo. Terrorismo é coisa de fraco, coisa de covarde. Deixa eu explicar. O líder está lá na casa dele, de praia, comandando, recebendo dinheiro que foi desviado dos nossos bolsos. Ele manda para esse movimento mais 6 pessoas, os 2 que ficam em cima do carro e 4 que ficam causando toda a baderna. E tem essas trocentas pessoas aqui, elas não são combatentes. Elas não têm moral, elas estão ali por causa de dinheiro, por causa da diária, por causa do lanchinho e tudo mais. Se
tiver um problema grave, eles não querem morrer não. Eles não querem morrer não, estão ali só para fazer barulho, fazer volume e só isso. Então, vocês tenham consciência disso, que as Forças Armadas e Forças Auxiliares, os seus oficiais e praças dessas duas instituições, que é uma só na verdade, que uma é reserva dessa outra, por isso eles querem desmilitarizar a Polícia Militar. A Polícia Militar é reserva das Forças Armadas. Os oficiais e praças não constam nos currículos escolares atirar em cidadão de bem. Então, nunca, por mais que um deputado, um senador, um presidente mande aqui no Brasil as Forças Armadas atirarem em cidadão de bem, é praticamente impossível. Digo praticamente impossível porque no meio sempre tem 0,0001 de vagabundo em tudo quanto é que é instituição e profissão e tudo mais. Mas eu garanto a vocês que todos bem formados nunca vão atirar no cidadão de bem. Então, com essa eles não contavam, com essa informação a Venezuela também não contava. Lá a corrupção rolou frouxa em cima do comando das Forças Armadas lá. Aqui pode até acontecer um ou outro, mas ele não vai conseguir comandar, fazer com que Força Armada atire em cidadão de bem, porque não consta nos nossos currículos escolares isso. Então isso é impossível. Tá? Então essa população aqui é só massa de manobra, tá? Do MTST é só massa de manobra, estão ali porque estão ganhando e sabem que o dinheiro que estão ganhando é desviado dos nossos bolsos. Tá? Então eles não são cabeças pensantes, são massas de manobra. Outra coisa que eu quero informar para vocês é o seguinte: a imprensa ela é tão vítima como a gente, porque aqui no Brasil a imprensa ela é uma concessão pública, tanto a TV como o rádio são concessões públicas. Então não tem jeito, se eles não comerem na mão do governo, pode-se cortar os recursos deles e esse corte de recursos fazer com que pessoas percam emprego. Ninguém quer perder emprego. Como corrigir isso? Eu sinceramente eu não sei informação como que funciona tá no exterior a imprensa, mas a imprensa tem que se desvincular do Estado. Pode ter o dono de um canal de TV comprado? Pode, mas todo o pessoal que trabalha na TV não, é impossível, não pode comprar todo mundo. Então o dono da TV pode mandar o âncora falar alguma coisa que ele quer, mas ele não pode comprar todos os âncoras, todos os repórteres, porque a população quer o nosso bem comum, todo mundo pensa assim. Então faço um convite a todo o povo, Polícia Federal, empresários, trabalhadores do campo, até do MST, MTST, esse pessoal que faz massa aqui, que sabe que nós estamos falando a verdade, depois de receber a diária de vocês, o lanche de vocês e outras coisas mais, passem para o nosso lado, porque vocês sabem que nós estamos do lado certo. Esposa está dos militares. Eu conversei em São Paulo com algumas empresárias e tudo mais, as pessoas falavam: as esposas militares só vêm para cá para reclamar de salário. Por quê? O policial rodoviário federal, que é do mesmo nível de um sargento, por exemplo, o policial rodoviário federal ganha R$7.000 e o sargento, por exemplo, eu tinha sargentos que passava 30, 40, 50, 60 dias numa obra e ele ganhando entre R$2.500 e R$3.000, ou seja, um sargento hoje ganha R$2.500, R$3.000 e deveria ganhar R$7.000, que é o equivalente nas outras profissões de nível técnico. Então, as esposas dos militares são solapadas e não conseguem participar das manifestações porque, infelizmente, o dinheiro não dá, mas elas vão participar sim das próximas manifestações, porque o próximo candidato nosso, ele tem que respeitar, não interessa quem é que seja, mas tem que respeitar o Brasil, porque agora a população sabe que nós somos a maioria, que nós temos todo um aparato estatal que está à disposição do povo. Então o próximo candidato, depois de eleito, tem que negar o decreto 8243, a PNDH 3, que isso aqui é mais ou menos o seguinte: se você tiver 2 imóveis seus, se um imóvel for invadido, você não pode nem usar uma arma para tirar o cara de dentro, porque tiraram o seu direito ao posse e porte de armas, e você não pode chamar a polícia, você tem que sentar
com os representantes do MST, do MTST, que não foram eleitos pelo povo para negociar a devolução da sua casa. Você não vai ter mais como pedir nada a ninguém. É assim que funciona essa palhaçada.